Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Trindade. Eu sou diretor de comitês da Abrad e sou CRO da Digital Business. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos que estão aqui conosco, interessados em ouvir o que a gente vai comentar. Nós preparamos com bastante carinho aí esses temas. Gostaria de agradecer a Abrad pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos os convidados também por aceitarem participar, comentar, discutir um momento tão delicado que a gente está vivendo. E gostaria de agradecer aqui ao Digitalks também pela parceria em fazer operacionalmente esse webinar acontecer. Bom, nós estamos aqui, eu, que vou ser o mediador, o Pir Marcondes, que é diretor do Meio Mensagem e da plataforma Próxima, o Marcelo Souza, que é diretor executivo da Market Data e presidente da Abrad. E nesse exato momento nós estamos aguardando a entrada do Dionísio, que infelizmente está tendo alguns problemas técnicos com a conexão. Mas o Dionísio, que vai participar conosco, é diretor executivo da AbraRec, que é a Associação Brasileira de Relacionamento Cliente-Empresa. Bom, qual que é o objetivo, né, da conversa hoje? Nosso objetivo aqui é trocar ideias. Nós queremos trazer aqui, a preocupação da Abrad foi trazer exemplos reais, casos que estão acontecendo com associados ou que nós sabemos que estão acontecendo no mercado, para discutir isso de uma maneira bem aberta junto com o mercado publicitário, com o mercado de tecnologia, com o mercado que envolve de alguma maneira a comunicação. Outro ponto interessante aqui é que nós fizemos uma pesquisa entre o dia 2 e 7 desse mês com associados da Abrad e aproximadamente 10% da base de associados da Abrad respondeu essa pesquisa. E nós gostaríamos de discutir, nós vamos trazer alguns números dessa pesquisa aqui para que a gente mostre para o mercado, aí, acho que a ideia é mostrar e discutir com o mercado uma visão. É importante pontuar que essa visão que nós estamos trazendo aqui é muito uma visão do fornecedor para o cliente, porque é a visão dos associados da Abrad. Isso não é uma visão total do mercado ou uma visão dos clientes também, dos anunciantes. É uma visão muito peculiar da Abrad, do associado, do perfil de associado da Abrad. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro tema aqui que eu gostaria de comentar, que eu gostaria de iniciar é o seguinte. O momento do mercado, todo mundo sabe que o momento do mercado é muito crítico agora. Cada empresa, ou até mesmo cada mercado, está se comportando de uma maneira. Nós notamos que alguns mercados têm um problema maior do que outros estão tendo até uma performance melhor, por exemplo, esse mercado não de e-commerce, mas das plataformas de e-commerce, as empresas que vendem tecnologia para e-commerce, essas hoje estão efetivamente tendo um bom desempenho, uma boa performance, as coisas estão acontecendo, é fácil entender por quê, muito devido ao confinamento. Mas, na verdade, cada cliente, cada empresa está agindo de uma maneira diferente. A minha pergunta aqui para os nossos participantes é o seguinte, dentro dessa diversidade de empresas, de segmentos, de tudo que está acontecendo, existe uma maneira adequada, correta, para abordar o cliente nesse momento? Existe um caminho que é melhor para a gente abordar o cliente nesse momento? Eu vou trazer um dado aqui da pesquisa para a gente poder comentar, que é o seguinte. 70% dos associados já tiveram pelo menos um contrato suspenso. Não é um contrato cancelado. Não significa que ele cessou, significa que ele pausou em determinado momento e vai retornar. Dada toda essa situação, como é que nós podemos trabalhar com isso? Como é que a gente pode olhar para isso de uma maneira positiva e propositiva para os clientes e para o mercado? Vou trazer um outro exemplo aqui. Na situação, no caso da Digital Business, né? O que a gente optou por fazer no momento, no início do confinamento? A nossa decisão foi não entrar em contato com os clientes. A gente deu ali, nós chamamos internamente de um período de luto para esses clientes, para que eles se organizassem, para que eles se preparassem para o que estava por vir. Acho que ninguém estava esperando essa crise aqui. Eu ouvi alguns dados bem interessantes de que desde a gripe espanhola, né, em 1918, nunca existiu nada parecido, ou que essa crise é tão grande quanto a crise da Segunda Guerra Mundial. Então, tem aí alguns números catastróficos.
Mas o ponto é, como é que a gente trabalha com isso? Pires, você quer começar falando um pouquinho? Opa! Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês. Acho que todos nós aqui concordamos que estar junto é sempre importante. Talvez a provocação deste específico webinar, o motivo de a gente estar enfrentando essa crise e, portanto, estarmos aqui juntos hoje, não é exatamente o que a gente gostaria, né? A gente gostaria de estar fazendo o mesmo webinar, mas num outro momento. Mas é o que temos, e temos que, como você abriu e comentou tão bem, Fábio, temos que enfrentar e achar aqui, a proposta aqui, a gente tentar discutir alguns caminhos para enfrentar essa crise. Dionísio e Marcelo, prazer estar junto com vocês nessa troca de ideias. Vocês são do ramo, né? Vocês são, assim como o Fábio, são empresas ligadas à Abrad e têm, portanto, uma relação direta de negócio. Eu sou um pouco um outsider, no sentido de que o grupo Meio Mensagem e as empresas com as quais a gente tem relacionamento estão mais numa área de prestação de serviços, mas, mesmo assim, a gente tem um olhar bastante bem informado, digamos assim, sobre o mercado. Então, talvez a minha contribuição seja mais esse olhar de quem está olhando o mercado acontecer. Tentando ser prático e pegando o teu gancho e a tua pergunta, Fábio, o que eu acho é o seguinte: passado esse momento de luto, como você disse, que eu acho que tinha que ser mesmo respeitado, que é aquele momento em que o cliente está se organizando, porque ele está tão surpreso com o que estamos enfrentando quanto nós, provedores, digamos assim. Agora, passado esse prazo, que eu acho que já passou, eu acho que se eu tivesse alguma coisa para dizer para as empresas, os associados da Abrad e as empresas em geral, é que façam, a partir de agora, quase que um movimento contrário. No seguinte sentido: quanto mais você tiver dentro do teu cliente, quanto mais você tiver, não no seu war room, né? Que eu também aconselho todo mundo fazer o seu, né? Dentro de casa, ter morning calls, né? De manhã cedo, acordar, ao invés de estar aqui no seminário, no webinar da Abrad, fazer um morning call todo mundo para ver as novidades do dia e enfrentar, como se fosse um squad de agile, né? Funcionando o tempo inteiro. Isso dentro da empresa, porque a realidade está se transformando muito rapidamente e as dificuldades e as oportunidades estão aparecendo a cada 24 horas ou a cada hora, né? Então, eu acho que essa atualização diária dentro da empresa, esses war rooms, né, internos, são muito úteis para todo mundo estar na mesma página, já que a gente está distante fisicamente. Então, agora, os clientes, sejam eles quais forem, e as empresas, eu acho que de média para grande todas, estão fazendo esses war rooms também, né? Eles têm lá os seus comitês de gestão de crise, e eu estava ouvindo outro dia o Ricardinho Dias da Ambev, num webinar também que ele participou, que o Meio Mensagem está promovendo. O Meio Mensagem, uma das coisas que a gente fez foi fazer webinars diários com os líderes da indústria, todas as 3 horas da tarde, vocês podem assistir, que é basicamente para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é conversar sobre a crise com líderes da indústria. Ilustra muito para ver a cabeça das pessoas, muitos anunciantes participando. No webinar do Ricardinho Dias, ele falou que a Ambev está lá no War Room permanente e que chama todo mundo, é multidisciplinar, chama todo mundo para participar. Então, eu acho que as empresas associadas da Abrad, que são provedoras de plataformas, serviços, tecnologia, elas têm grandes chances nesse momento, como é o título do nosso encontro aqui, de serem promotoras de soluções digitais, tecnológicas, que alavanquem os seus clientes nesse momento crítico. Então, eu acho que uma dica é tentar ao máximo participar lá dentro desse War Room, porque é lá dentro que você vai perceber, você vai estar na veia, vai estar dentro do cliente, entendendo quais são as dores que ele tem e que você pode ajudar a gerir a crise dele e sendo dessa forma cúmplice e muito solidário, só que de uma forma muito prática, né? Menos idealmente e de uma forma bastante prática. Uma outra coisa, só para concluir aqui a minha primeira intervenção,
acho que a preocupação agora é conversão, aquela coisa da venda, né? Você citou, porque as empresas precisam gerar caixa, precisam resultado, há setores e setores da economia, é claro, mas você citou muito bem, Fábio, o e-commerce, né? E essas empresas que estão, e a gente conhece quais são, nessas indústrias que têm uma demanda estritamente digital de serviços, que podem ser tecnologicamente acionados à distância, elas estão sendo muito acionadas, né? Eu acho que o espírito das empresas provedoras de serviço para essas e outras indústrias é tentar transformar, mesmo empresas que não sejam essas que a gente citou, que estão sendo mais demandadas, mas exatamente aquelas que estão sendo menos demandadas, a ver se é possível transformar o mindset delas como se elas fossem empresas de e-commerce. Todas elas, a Unilever, a Procter Gamble, a Volkswagen, não importa. Agora é o momento de todas elas se transformarem em empresas de e-commerce. Eu não estou dizendo exatamente apenas, mas também em vender coisas online, mas eu estou falando do espírito do e-commerce. O espírito do e-commerce, ele é always on, 24/7, 365 dias do ano, segundo a segundo, analisando cada resultado de venda, isso em todos os momentos, independente da crise. Eu acho que a Procter Gamble tinha que fazer isso. Eu acho que a Volkswagen tinha que fazer isso. Então, grandes empresas que não são aquelas diretamente ligadas no consumo final, e nós aqui na Abrad, vocês aí na Abrad, temos todas o ferramental para instrumentar essas empresas a fazerem isso, elas precisam se transformar em empresas de resultado imediato, em empresas de e-commerce. Então, enfim, essa é a minha primeira intervenção, tentando contribuir só com uma reflexão aqui. Opa, unmute. Legal, Pir, bacana. Marcelo, você quer falar um pouquinho a respeito da tua visão aí como presidente da Abrad, como diretor executivo de uma grande agência, aí, principalmente com foco em dados? Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês todos. Obrigado, Pir. Obrigado, Dionísio, por estar junto com a gente hoje. Enfim, a gente está vivendo hoje, eu acho que a terceira semana de isolamento, né? Eu sempre pensei que a crise ela deve ter 3 fases assim, e a gente precisa saber reagir de forma diferente em cada um desses momentos. Eu acho que a gente está ainda numa primeira fase em que as empresas ainda estão tentando recuperar parte do faturamento que elas perderam pelo fechamento das lojas. Então, o que eu tenho visto hoje é que está todo mundo trabalhando muito, todas as agências, todos os fornecedores, inclusive a gente sente lá na Market Data, para tentar, como o Pir falou, transferir parte desse faturamento, para parte desse negócio para o mundo digital. Então, eu acho que nesse momento as agências ainda não sentiram toda a porrada. Eu acho que assim, a gente sente que houve algumas, até pela pesquisa que nós fizemos, pela minha experiência, basicamente o que tem acontecido já é pedidos de redução de contrato, de cancelamento, e uma outra coisa que pode ser muito crítico para nós prestadores de serviço, que é o postergamento, o adiamento dos prazos, o alongamento dos prazos de pagamento. E para a gente que trabalha com mão de obra, que tem que pagar no mês da prestação de serviço o salário, acaba que pode gerar um grande problema para nós, que é a falta de capital de giro. E eu acho que aí a gente vai ter uma segunda fase, onde realmente a gente vai ter empresas que conseguiram, de alguma forma, sobreviver sem grandes cortes, sem grandes problemas, e ainda vai ter muitas empresas, infelizmente, que não vão conseguir transferir parte dos negócios para o digital a ponto de poder sobreviver minimamente. Então, aí eu sinto ainda que as agências podem sentir uma segunda porrada, e essa segunda porrada ela é mais forte. Para mim, isso deve acontecer mais para o final desse mês, porque esse primeiro mês, como eu disse, a gente está relutando em tentar manter os negócios no digital. O que eu tenho visto e o que a gente tem feito, talvez sirva algumas experiências. Eu, como um cara que trabalha muito com dados, gosto de classificar as coisas que eu faço em bullets, e aí eu consigo organizar melhor o meu mundo assim. Então, uma das coisas que eu acho que são uma dica que é super importante, talvez já tenha até passado o tempo para isso, mas o Pir comentou, é ter uma espécie de um comitê de crise. As agências que são um pouco maiores,
precisam ter lá um grupo e que tem gente do financeiro, gente de atendimento ao cliente, gente da área operacional. Por quê? Porque esse grupo ele tem que estar junto o tempo todo. As coisas estão mudando muito rapidamente. Você faz uma projeção de redução do seu faturamento, que perdeu uma conta agora, depois de 5 minutos o cliente liga e tem um outro contrato sendo suspenso e leva você a ter que tomar mais decisões de reduzir a equipe. Então, acho que essa é uma dica bastante importante. A segunda dica importante que eu acho é que sempre é melhor trabalhar mais do que faturar menos. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai para uma negociação, a gente tem tentado trocar redução por mais trabalho. Então, eu prefiro assumir outras atividades que eu não faria e até pegando pedaços de orçamento que não estão com a minha agência, do que ter que reduzir orçamento. Então, por exemplo, se eu não sou responsável por compra de mídia, por monitoramento das mídias sociais ou pela automação de marketing, eu vou para o cliente oferecendo, olha, tá bom, com essa mesma equipe eu vou fazer mais, e aí você vai, de alguma forma, alocar um dinheiro para mim. O segundo ponto importante, toda negociação, pessoal, ela tem que ser por tempo limitado. Não torne esse novo momento de redução o novo normal. Então, as agências devem definir, olha, eu estou negociando aqui os próximos 2 meses e se a crise se alongar, a gente vai discutir isso mais para frente de novo. Mas não deixem que isso passe a ser o novo normal, porque os anunciantes passam a querer que vocês depois sobrevivam dessa forma. Uma outra coisa interessante, e eu vou ver se eu consigo compartilhar rapidamente uma telinha aqui com vocês. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Sim, mas não deve ser o que eu queria. E agora? Estão vendo o gráfico todo coloridinho? Sim. Agora então, isso aqui é uma coisa interessante. Quando for para uma negociação, vocês têm que ter informação. Nem toda indústria está levando a porrada da mesma forma. Isso aqui é um estudo feito pela KPMG, que em vários países, que mostram as indústrias que estão mais sofrendo do que outras. Então, aviação, turismo, vestuário, eletroeletrônicos estão sofrendo muito mais do que bens de consumo não duráveis, produtos farmacêuticos, estabelecimentos comerciais. Então, quando for para um cliente, é interessante que vocês, de alguma forma, tenham essa facilidade de levar informação para poder discutir de forma igual. E, por último, sumiu a tela de vocês, né? Já saiu da tela, não saiu? Não, a minha ainda não. Não. Não, ainda não, Marcelo. Ainda está. Então, tá bom. Então, eu vou falando aqui enquanto eu termino aqui. E a outra coisa interessante, pessoal, é toda negociação hoje, a gente aprende lá em negociação. Agora sim, Marcelo. A questão que a gente, negociação tem que ser win-win, né? Então, todo mundo tem que ganhar um pouco. O que a gente fala agora é que tem que ser luz e luz. Se cada um perder um pouquinho, a gente sobrevive. Porque não adianta você ir para a negociação querendo segurar. Você tem que perder um pouco. Então, esse é o espírito. Eu perco um pouco, você perde um pouco e a gente sobrevive de alguma forma. Legal. Dionísio, você aqui como um representante aqui, a pessoa dentro aqui do nosso time aqui, a pessoa que tem mais contato com o cliente final, né? Como é que você encara essa situação agora, né? Qual que é a tua visão a respeito disso? Legal. Bom dia a todos. Bom dia aí pelo nosso dia aí meio tumultuado, né? Mas é um bom dia porque acho que quando a gente se reúne, consegue ter um espaço para conversar sobre coisas tão importantes, né? No meio dessa correria, é sempre bom. Eu pensei um pouco sobre as questões todas que nós já estávamos conversando, né? Debatendo. E eu falei, puxa, o que eu poderia talvez trazer como colaboração na vivência com os contratantes de vocês, né? Que acho que esse seria o grande diferencial, seria talvez aquilo que eu poderia agregar dentro de trazer uma experiência da vivência com esse pessoal. E um pouco diferente da de vocês, né? Porque vocês estão sempre prestando um serviço e nós estamos como uma associação com a participação deles, aonde eles estão periodicamente levando as dores, enfim, os dramas e as crises. Então, eu faria nesse momento uma pequena divisão. Então, a gente tem os grandes, né, que a gente sabe, os grandes contratantes, que vamos colocar aí as grandes marcas, né, que tem uma assessoria muito grande, que tem uma fragmentação de áreas
muito grande e com especialistas contratados e com muita gente prestando serviço. Então, eles possuem uma realidade um pouco diferente daqueles outros, das outras empresas que são menores, né? Não falo menor, eu falo em termos de recursos, de conhecimento também. Então, vamos pegar aí o Brasil afora, né? Nem todas as empresas que estão aí no Brasil têm o mesmo know-how, a mesma condição de ter o nível de assessoria que essas grandes marcas que estão no eixo Rio-São Paulo, né? E que tem até uma demanda vinda das próprias, às vezes, da sede que fica fora do país, que tem uma estrutura muito melhor. Então, eu vou fazer essa divisão, porque na Brarec a gente tem essas duas, a presença dessas duas empresas, né? Empresas que são menores, que estão aí, que cresceram em termos de mercado, mas não são grandes de estrutura e ainda algumas ainda familiares, né? Você vê que tem ainda pessoas que comandam, que vêm de família. Então, fazendo essa divisão, o que eu percebo? Hoje, as empresas estão lidando com o tangível. E o que é assim, o tangível na visão dessas áreas, principalmente naquelas que poderiam contratar serviços digitais? É aquilo que ela está enxergando o dinheiro entrando no caixa dela. Eu estou falando uma coisa muito simples, mas eu acho que é importante. Então, se você fala, olha, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer nós precisamos aumentar a sua presença digital. Enfim, ela não consegue, naquele momento, a pessoa que vocês estão conversando, ela pode até saber isso, ela pode entender, mas a estrutura não quer ouvir isso nesse momento. A estrutura está preocupada se o contrato de um meio de pagamento vai ser suspenso, porque ele consegue tangibilizar, ele vê que se ele não tiver esse meio de pagamento funcionando, ele não vai conseguir receber. Então, tem essa questão da tangibilidade. Então, ele consegue ver de imediato o que ele vai deixar de entrar no caixa e o que vai entrar rapidamente. Então, ele entende, muitas vezes, que é importante termos aí uma capilaridade no mundo digital, que a empresa tem que ter uma presença, né, até muito como já foi falado, mas essa pessoa que está ali, muitas vezes, não é a que vai comandar esse orçamento, não é a que vai decidir. Ele vai passar por um comitê, esse comitê, todos vão trazer prioridades. E aí a grande questão é como que esse serviço pode ser encaixado na linha de prioridades, né? Nos top 10, vamos dizer assim, de prioridades. E é muito difícil você convencer isso numa grande empresa. Então, o que eu tenho visto de diferencial naquelas empresas que têm tido um determinado sucesso ou na manutenção dos contratos é aquele profissional que ele não liga a agência com o cliente, ele liga ele com a pessoa que está lá. A conexão são entre pessoas e não com propriamente a marca. Então, a gente percebe isso nitidamente, que tem feito uma diferença. Então, às vezes, a gente tem um relacionamento, eu mando o contrato, eu vou reduzir, eu vou estar junto com você, mas você não está falando diretamente para esse profissional, você está falando com a empresa, ele se dilui na empresa que ele trabalha, e ele vai pegar o que você falou, vai internalizar, e nesse comitê ele não vai ter força, ou ele não vai ter aquela defesa, né, de forte para falar, olha, a minha necessidade vai prevalecer dentre uma outra necessidade de uma área de vendas, de uma área comercial, de uma área jurídica ou de suporte. Enfim, ele fica sem força. Eu tenho observado isso. E muitas pessoas também, como vocês falaram, e conhecem bem, ainda não entenderam muito, né, que ele precisa se expandir, principalmente nesse momento, que talvez não seja custo se expandir nas redes, no mundo digital. Ele acaba ainda ficando muito preso ao que ele está deixando de ganhar, às vezes na loja física, né? Ele tá ainda preso à questão de logística, à distribuição do produto, do serviço, e ele não está se apegando a se manter visível na internet. A gente pode ver todas essas estatísticas mostrando o aumento, né, de toda essa demanda, principalmente se você pega as videoconferências, né, e o home office, todo mundo fala muito nessa questão. Só que a empresa ainda ela não entendeu
que nesse universo, nessas brechas digitais, ele tem uma série de possibilidades de expandir a sua marca, de expandir os seus negócios. Então, por quê? Porque ele está ainda vendo o tangível, ele está vendo aquilo que ele está deixando de ganhar no imediato diante da crise, né? Então, não estão, eu acho que vai mudar, eu acho que o Marcelo colocou também, vai ter, ainda a porrada não chegou muito forte ainda, mas ele está, dentro do possível, agora focado somente naquilo que está dando um maior desespero, na alfinetada que está doendo mais. E ele não está tendo tempo de ver, talvez, um outro alfinete que está sendo colocado numa outra parte do corpo, que talvez nesse momento não está doendo tanto, mas vai doer mais. Então, com certeza, uma dessas partes que vai acabar afetando vai ser essa falta de entendimento que ele precisa ser visível, que ele precisa estar presente, independente da crise. Porque você já tem um problema de não estar tendo tantas vendas nesse momento. Se você deixar ainda de ter tantas visualizações nesse momento, puxa, então você, além de não vender, você sumiu. Então, essa é uma realidade que muitos gestores não entenderam, principalmente das áreas de marketing. Por quê? Porque estão apegados à demanda que está vindo de outras áreas. Então, um pouco... Se você me permite, Johnny, só um comentário que eu gostei do gancho que você me deu agora. É interessante, a gente vem muito tempo na Abrad defendendo que as agências, os agentes digitais têm que se tornar empresas preparadas com uma infraestrutura de dados e tecnologia para ajudar o cliente a fazer a transformação digital. Não é só para vender mídia digital ou para fazer a comunicação digital. E agora, essa dificuldade que você está comentando, não adianta agora uma agência dizer para o cliente fazer mais mídia digital se ele não está preparado com a logística, com a infraestrutura, com o e-commerce. A questão agora de oportunidade no digital está muito mais do que a gente já fala há algum tempo, da transformação digital do negócio, do processo, do produto. Então, aí que tem muito mais oportunidade. Se a gente olhar hoje, as agências, os maiores cortes de contratos e projetos estão na parte de mídia digital. Né? É exatamente por isso. Porque se o cara não está preparado, ele não vai fazer mais mídia se o e-com dele não está funcionando minimamente, se ele não tem logística, se ele não tem como vender e está presente no digital, fisicamente, se é que eu posso dizer isso. Deixa eu pegar um gancho do Dionísio e concordando aí com o Marcelo, só aí citando um caso prático que eu estou, de alguma forma, participando. Eu não posso citar os players, né, os envolvidos, por uma questão de sigilo, mas o case é o seguinte. Uma grande instituição financeira, eu estava no braço de negócios do grupo Meio Mensagem, a gente tem uma área lá de M&A, estava aproximando um cliente nosso de uma grande instituição financeira. E ele estava nos dando uma atenção bastante relativa, principalmente depois de que aconteceu aí o episódio aí do vírus, né? Aí diminuiu ainda mais a aparente atenção que ele estava dando para o nosso pleito. Aí eu mandei uma mensagem para a pessoa do lado de lá, que estou te falando de uma grande instituição financeira, dizendo o seguinte: a gente não está falando nem de um investimento ou de uma parceria ou eventualmente até de uma aquisição de uma empresa qualquer. A empresa que nós estávamos tentando e estamos tentando aproximar é uma empresa que tem como atividade principal ativar negócios de pequenas e médias empresas. Para uma instituição financeira, neste momento, isso é vital, ela está muito perto desse pequeno e médio negócio que está sofrendo tanto. Então, ela, como instituição financeira, ela não só está prestando um serviço para a economia, como ela está ativando uma base de negócios no momento em que essa base de negócios precisa de recursos, precisa de um olhar financeiro, precisa de suporte financeiro. Quando eu chamei a atenção para isso de uma forma mais objetiva, de que agora, nesse momento, aí é tudo digital, essa empresa que eu estou falando, ela é integralmente digital, é de tecnologia e de ativação de pequenos negócios no âmbito digital. Mudou a forma como essa grande instituição financeira nos olhou
e olhou a oportunidade. Mas por quê? Porque aquilo que o Dionísio falou, eles estão lá preocupados muitas vezes com o que estão perdendo, mas talvez não estejam olhando com o que eles podem ganhar. E agora é a oportunidade do digital de mostrar o seu valor e de mostrar como pode entregar, nessa nossa situação atual, resultado na veia. Nesse caso, nós estávamos e estamos falando de resultado na veia de uma grande instituição financeira. Mudou a conversa. Os caras hoje estão nos recebendo, a gente está fazendo calls, a coisa está caminhando. Então, enfim, como a gente se propôs aqui a trazer alguns exemplos concretos, esse é um. Eu estou falando de um cliente real, de um caso real que está acontecendo essas semanas. Então, o discurso do digital e da alavancagem de negócios concreta na ponta da receita foi absolutamente matadora, foi transformadora, assim, mudou de 180 graus. O cara que estava olhando com um pouco de blasé, assim, não vou olhar agora, ele deixou de entender aquilo como um processo de M&A e passou a entender como um processo de alavancagem de resultado imediato no negócio, no bottom line do negócio dele. E isso foi transformador. Marcelo, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não. Eu fiz o comentário que eu queria. Pode só tá bom. seguir. Por favor, Dionísio. Não, é só um complemento que, então, é um gancho que veio das falas. É o seguinte, eu percebo que quando você, assim, eu tenho notado das experiências que têm chegado até nós, quando você manda um primeiro e-mail, né, fazendo uma aproximação, porque você percebeu que houve um distanciamento, já falaram que vão dar uma reduzida no contrato, que vão suspender, você manda o primeiro, não tem retorno. Você manda o segundo você vê que a pessoa responde porque ficou sem graça do primeiro, então ele fala, peraí, eu já estou vendo aqui e tal. Aí você manda um terceiro, né, que já passou um tempo e nada aconteceu, e você percebe que a pessoa aí já não dá mais nenhuma satisfação. O que a gente começa a observar? Que provavelmente essa pessoa está sozinha. E essa é uma interpretação e a gente começou a ter e sentir dentro dos profissionais que estão dentro da associação, que ele se sente sozinho, porque ele está sendo pressionado por uma presidência, uma vice-presidência, uma série de coisas. Ele tem que dar um olhar para uma série de situações emergenciais que não é a visão dele, muitas vezes, da área, que é uma visão que está vindo externa, de pessoas que talvez não conheçam a fundo aquela caixinha, qual que ele que pode ser a da mídia digital. E com isso, ele fica... como ele não tem uma resposta para dar, o que ele faz? Ele silencia. E esse silêncio, ele fala muito. Porque eu acho que é nesse momento que eu acho que, então, as mídias, quem trabalha com mídia digital tem esse conhecimento que muitas vezes o profissional que está interno já não tem, e se teve, ficou guardadinho. Que é o quê? O que eu posso te ajudar neste momento? Acho que é muito que, aproveitando o gancho, eu acho que você mostrar que ele não está sozinho. O e-mail, a transmissão desse conhecimento, não vai ter que ser a questão de contrato, que serviço você precisa nesse momento. Não, você não está sozinho. O que eu posso fazer por você nesse momento? Acho que um pouco, até tem uma publicidade nesse sentido nas mídias de uma grande instituição financeira. Porque, na verdade, essa é uma realidade de muitos desses profissionais que estão lá e que são pessoas que são determinantes na contratação de vocês. Às vezes, o contrato não anda ou ele não ganha um novo status por falta de um pequeno detalhe. Acho que uma pequena palavra que faltou, que vai fazer essa engrenagem. Então, eu acho que nesse momento é preciso ter muito cuidado, não só com a questão contratual, com a questão do que nós vamos fazer, do visual. Então, a gente tem muita preocupação muito grande, eu sei disso, de mostrar sempre, né, um visual muito bonito, de ter uma estética muito grande, porque nós trabalhamos com mídia, então tem essa questão toda. Mas o pessoal, eu volto nessa tecla, ele precisa, ele está, eu tenho uma metáfora, né, interessante, uma metáfora e um exemplo. Eu vou colocar o exemplo que acho que ilustra mais, que o nosso tempo está curto, né? Mas assim, nós jamais saberíamos, né, que a Terra era redonda e azul se nós não estivéssemos fora dela. Nós não tínhamos essa visão. Nós só fomos ter essa visão quando fomos ficar
olhar ela de fora. Então, eu acho que muitas vezes, quando a pessoa está lá dentro daquela caixinha, olhando, preocupada, dentro da área de marketing, recebendo esse monte de inputs dentro da empresa, às vezes fica difícil ela sair dali e olhar do lado de fora. Vocês estão desse lado de fora e precisam ajudar essas pessoas que estão lá se sentindo sozinhas a olhar, porque vai ter outro espectro, outro prisma, que ele não está conseguindo por causa disso que eu já falei. Essa questão, e que vocês também complementaram muito bem, que ele está desesperado ali no dia a dia dele, trazendo uma série de demandas, apagando incêndio. Quer dizer, quando ele vai parar para pensar, ou de repente ele ameaça olhar o e-mail que vocês passaram, ele fala, não, vem uma outra demanda rápida, que ele tem que parar tudo que ele está fazendo. Quando você vai ver, já passou um dia, já passou 2 dias, que para ele, esse passar 1, 2, 3 dias, não tem efeito nenhum. Mas para vocês é terrível, porque é mais um dia sem recebimento. Vamos pensar hoje. A pessoa não responde para você um e-mail hoje, nós estamos falando quinta-feira, amanhã é feriado, sábado, domingo. Quando nós vamos olhar, essa pequena não resposta de um dia, nós já estamos... Que dia que vai ser segunda-feira? Quer dizer, nós já passamos vários dias e tem folha de pagamento, tem despesas para pagar, tem impostos para pagar. Quer dizer, então há uma desproporção nessa não resposta dessa grande empresa para as empresas de mídia digitais. Quer dizer, há um descompasso. E muitas vezes ele esquece disso também. Então, é também preciso manter esse relacionamento próximo com a pessoa e não necessariamente com a empresa nesse momento de crise. É uma das coisas que eu tenho visto e que muitos têm falado. Eles chegam na associação e falam, às vezes, antes de começar o comitê, né, a gente sempre toma um café e eles falam, eu estou desesperado, nossa, eu não sinto apoio. Então, a palavra apoio, eu vejo que é constante. Então, eu acho que esse é um diagnóstico que a gente pode usar para aplicar um remédio, que vai ajudá-los e a enxergar algo que eles não estão conseguindo enxergar porque eles estão dentro do processo, dentro da crise. E talvez, não que nós não estejamos, mas a gente tem um outro olhar. Acho que era um pouco isso. Perfeito, perfeito. Na Digital Business, eu posso dar um exemplo aqui que aconteceu interessante, Pira, indo muito na linha do que você comentou aí do banco, porque é do segmento financeiro também, mas um dos nossos top 5 clientes fechou o maior negócio dele conosco na primeira semana de confinamento, né? Na primeira semana de isolamento social. Já tinha começado esse isolamento social e nós fechamos esse grande negócio. É claro, esse grande negócio não começou a ser negociado naquele, né? Não começou, as negociações não começaram naquela semana, elas já vinham, mas eles fecharam naquele momento. E aqui como exemplo, né? Aqui com o nosso compromisso de trazer exemplos reais aqui para a nossa conversa, o que a gente vê na Digital Business são situações bem interessantes porque são muito antagônicas. Existem situações onde, esse caso desse cliente, que a gente fechou um negócio grande e relevante para nós, já na quarentena, e existem situações de clientes menores que simplesmente cancelaram tudo. A Digital Business tem um espectro de cliente bem amplo em termos de tamanho e faturamento. E existe o cliente médio. Nós tivemos uma situação com um cliente que em 10 dias ele mudou 5 vezes o projeto. E até eu me recordo que a gerente de conta me ligou e falou, eu não sei mais o que fazer. Não faz nada agora. Fica só à disposição porque eles não estão sabendo o que fazer nesse momento. Eles estão com dificuldade lá com o cliente deles também. Fica à disposição, mas não tem muito que a gente possa ajudar naquele momento para aquele cliente. Ele tá perdido. Nós atendemos, né, as demandas dele das 5 maneiras, mas ele está pensando em possibilidades, ele também não sabe o que fazer. Então, acho que é um pouquinho do que todo mundo falou aqui, eu estou tentando resumir o que todo mundo falou, no sentido de as situações são bem drásticas, são bem distintas. Então, você tem empresa... Eu conversei com uma empresa de plataforma de e-commerce e ele me deu uma dica bem interessante, né? Pensa o seguinte, se o meu ciclo de venda era de 3 a 6 meses, ele passou a ser de 10 dias agora. Porque as empresas que estavam avaliando montar um e-commerce nesse momento, tomaram a decisão. Monta. Não discute. Não precisa discutir detalhe. Coloca esse e-commerce no ar agora. Então, acho que isso daqui traz um pouquinho do espectro da variedade de situações que estão acontecendo agora
no mercado em função dessa situação que eu acho que ela tem 2 parâmetros que são importantes. Eu estava até ontem conversando com uma pessoa sobre isso. Não é só o Fábio, fato deixa de queda. Desculpa, te cortei. Sabe que acho que tem um aspecto interessante? Todo mundo está muito comovido, fragilizado. E existe um espírito muito positivo nisso tudo, é que as empresas estão muito comprometidas com os desdobramentos sociais. Então, existem muitos movimentos de não demissão de pessoas, de todas as empresas se preocuparem em garantir que as pessoas tivessem condição de se isolarem e trabalharem remotamente. Então, acho assim, eu, como agência, quando sou chamado para uma negociação, primeiro eu preciso abusar muito dos meus relacionamentos, sabe? Eu preciso falar com as pessoas certas, o Dionísio comentou, não é ficar batendo no telefone de uma pessoa que não vai te atender. Então, se você tem um bom relacionamento, um acesso, é o momento de usar. E eu acho que assim, a questão emocional ajuda muito. É sentar com a empresa e falar, olha, nós estamos comprometidos a reduzir o dano para os funcionários, tanto na tua empresa quanto aqui na nossa, e vamos fazer um acordo, a gente não cancela, reduz aqui, posterga isso, vamos tentar preservar os empregos. Esses profissionais têm famílias, eles são importantes, inclusive eu preciso mantê-los, porque na hora que os negócios voltarem, ele já conhece o teu business, a gente vai ter muito mais velocidade de reação. Então, assim, além das questões técnicas que o digital deve substituir parte do mundo real e tem oportunidades, eu acho que uma negociação, acima de tudo, você tem que usar muito os teus relacionamentos. Quem construiu bons relacionamentos com clientes agora está numa posição privilegiada. Porque na decisão de corte do cliente, do anunciante, se ele tiver que fazer com 3 ou 4 fornecedores, se você tem uma relação privilegiada, você vai prevalecer. E eu acho que existe uma preocupação, para resumir, social, muito interessante, talvez seja um dos grandes ganhos, se é que existem muitos, do que a gente vai ter após essa crise passar. É um nível diferente de consciência por parte das empresas. Eu abusaria disso. Até, Marcelo, corroborando um pouquinho do que você está falando, de acordo com a nossa pesquisa aqui, com a pesquisa da Abrad, até agora, dada a situação, né, nessa situação, só 15% das empresas fizeram alguma demissão. Dado que a Abrad tem muito na sua base, são agentes menores, não são grandes agentes, eu acho que esse número é bem relevante, porque eu não estou falando necessariamente de um grande grupo de comunicação, eu estou falando ali da agência que tem 10, 15 funcionários e fica no Amazonas, ou fica lá em Goiás. E, poxa, esses caras estão segurando efetivamente as demissões. Nós entendemos, nós que temos acesso ao PNL das empresas, né, das empresas em que trabalhamos, entendemos o quanto essa situação está sendo drástica. Né, tem um outro número aqui da Abrad, eu estou até pegando ele aqui com relação à previsão de faturamento. Ó, que bacana. De acordo com o nosso gráfico aqui, 17% das empresas que responderam vão ter uma queda no faturamento de 30% a 40%. Poxa, 30% a 40% de queda no faturamento é algo expressivo. Mas o que eu estava comentando, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: não é o fato de você, quer dizer, além do fato de você ter de 30% a 40% de queda no faturamento, é o tempo em que isso está acontecendo. Porque você não está tendo 30% a 40% de queda no seu faturamento em 6 meses, com tempo de reação. É no mês seguinte. Basicamente, se despencou no faturamento. Eu tenho uma preocupação, assim, eu não vejo a velocidade necessária de reação por parte de muitas agências. Então, você comentou um ponto importante. Uma das maneiras mais inteligentes de sobreviver esses 30% a 40% de redução de faturamento, para evitar demissões, até porque a demissão ela traz um custo para a empresa de demissão, e depois de você repor essas pessoas, porque essa crise ela é aguda e ela é relativamente curta, não é uma crise onde estão os fundamentos da economia estragados e vai levar anos para a recuperação. Pelo contrário. Então, assim, manter o profissional é mais humano e é mais inteligente financeiramente. As agências têm que se movimentar para ir, independente da MP do governo, que ainda não está totalmente aprovada, você pode fazer acordo com seus sindicatos e que permite você fazer redução de carga de salário e de horas de dedicação.
Isso é uma das maneiras mais inteligentes. E eu vejo, inclusive, a Magdata pertence a um grande grupo de comunicação, e eu vejo que tem muitas agências ainda de estrutura grande que ainda não estão preparadas para isso. E, de novo, completando o mês do isolamento, todo mundo que já foi colocado de férias passa a não ter outra alternativa que não, ou demissão ou redução de carga de trabalho. Perfeito. Eu queria complementar... eu ia perguntar se você queria comentar alguma coisa a respeito desse tema, Pir. Quero sim, o que o Marcelo levantou, e a partir do seu dado de queda de faturamento, uma parte das empresas pesquisadas pela Brad vai enfrentar, ou prevê enfrentar essa queda, que é alta, né, bastante alta. Pir, só para te dar um número aqui, ó, 13,2% prevê queda acima de 40%. 17% entre 30% e 40% de queda. E aí, 19% prevê uma queda no faturamento entre 20% e 30%. Ou seja, a gente tem aqui porcentagens consideráveis de queda de faturamento, né? Não, é muito alto e, enfim, isso está na cadeia como um todo, né? Talvez esse gráfico seja extensivo e reproduzível para outros setores da economia. Mas, de novo, isso é olhar o lado da perda da receita, né? Nós temos que olhar também o lado da busca de novas receitas, né? Ótimo. Porque se você continuar olhando apenas de onde você está perdendo, você não vai encontrar solução nenhuma, a não ser reduzir custos, que é na linha do que o Marcelo estava falando, que é o cuidado com os contratos, as negociações, o cuidado com a tua força de trabalho, as negociações com essa força de trabalho. Isso é dentro da empresa e da parede para dentro. Agora, também é o momento, além de fazer isso, porque isso é indispensável em alguns casos, ou na maioria dos casos, mas você tem que olhar para fora também. Então, as agências, e aí pegando o gancho do Marcelo, elas são lentas, sim, em geral. Isso é histórico. Eu acompanho esse mercado há muitos anos. Tenho sido, quem me lê e me acompanha, um crítico muito, muito feroz da lentidão do setor em perceber as transformações que já vinham acontecendo bem antes do vírus, que a gente chama de transformação digital, para usar um termo genérico, mas a verdade é que estão enfrentando uma transformação infraestrutural, histórica, dos modelos de negócio em todas as indústrias, e a indústria da comunicação, do marketing, e mesmo de provedores dessa indústria, parece que se achava uma ilha em que isso nunca iria acontecer. E demorou muito para as agências tomarem decisões importantes de transformação delas mesmas, né? Mas qual é o meu ponto aqui? Na linha de busca de novas receitas, as agências precisam, como já vinham fazendo, e agora isso precisa ser acelerado, buscar novas formas de prestação de serviço, novas tecnologias que elas possam incorporar e ajudar os clientes nessa hora. Trazer camadas de consultoria que não tinha antes e trazer para dentro de casa e oferecer o apoio que o Dionísio tanto falou, que o cara está se sentindo sozinho, perdido. As agências são, e os prestadores de serviço dessa indústria são suporte importante nessa hora, sem dúvida nenhuma. Mas não apenas com aquele rol de serviços e plataformas clássicas que as agências geralmente têm. E eu estou falando para todas, porque, em geral, elas todas são parecidas. Se você afastar a ideia de afastar, que o Dionísio falou, afastar a câmera e se ver de fora, se você olhar a indústria da comunicação, particularmente o setor de agências, prestadoras de serviço, elas são muito parecidas. Então, eu tenho percebido, de um tempo para cá, uma preocupação em busca de novas receitas, de novas formas de receita a partir da prestação de novos formatos de prestação de serviço, que envolvem, sem dúvida, a tecnologia, envolve novas formas de lidar com dados, e nisso o Marcelo é craque, a empresa dele fez isso a vida inteira e continua fazendo tão bem, e ele sabe que quando você entra nesse mundo de dados, a empresa, de um modo geral, ela fica mais carente de você, porque você tem uma informação vital para o negócio dele, particularmente em momentos de crise. Então, o ponto aqui é diversificação de formas de negócio para o cliente. Você pode virar sócio do teu cliente. Você pode apresentar um projeto em que vocês sejam sócios. Os clientes, os anunciantes, as empresas que captam serviços
dessas empresas associadas à Abrad, elas estão abertas a ouvir propostas de negócio, desde que elas sejam vantajosas de lado a lado, sem precisar, né, Marcelo, ser o lose-lose, né? Quem sabe se encontre o win-win situation aí com uma conversa bastante franca, em busca de uma nova linha de receita para ambos os lados. Então, diversificação da oferta de serviços, eu acho que é uma coisa que precisa, nesses war rooms que eu falei no início da conversa, começar a nascer a partir daí. Perfeito, perfeito. Pessoal, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do nosso saudoso amigo Alexandre Ribotti, e eu queria passar essa pergunta aqui para vocês, para que a gente já encaminhe aqui para o encerramento. Então, eu vou pedir se a gente puder responder de uma maneira rápida, para que encerremos às 9 da manhã. Deixa eu ler a pergunta dele aqui. Sabemos que boa parte dos recursos humanos estão no regime de PJ, e as linhas de crédito do governo para a folha de pagamento só contemplam o CLT. Ribotti, sempre fazendo boas perguntas. Quais os caminhos que os palestrantes enxergam para solucionar esse problema? E aí, pessoal, tem solução a esse problema? Essa não é minha praia. Eu prefiro que o Marcelo e o Dionísio falem. O Pir já pulou fora, já. Eu estou fora, eu não entendo nada. Eu não é a minha também, mas assim, eu tenho visto, pessoal, talvez vocês concordem, eu já não diria que a maioria da folha de pagamento das agências são pessoas jurídicas, porque a Market Data pertence ao grupo WPP. E no grupo WPP existe uma regra que isso não aconteça. Apesar de que acontecem casos pontualmente, mas muito em menor quantidade. Ainda que isso seja uma prática em algumas agências, eu acho assim, o pessoa jurídica, o PJ lá, você tem até mais liberdade, porque tecnicamente você pode rescindir o contrato com ele e naturalmente aí tem os riscos trabalhistas, como de qualquer outro funcionário, talvez um pouco mais de exposição, mas eu vejo aí que você tem liberdade para fazer uma negociação até mais fácil do que no caso de um CLT, de redução de carga horária. Olha, se você está fazendo 160 horas mês, eu vou te pagar 80, a gente reduz pela metade do teu trabalho até a crise voltar. Então, eu acho que tem mais flexibilidade, mas eu entendo que esse é um modelo que, especialmente na Abrad, a gente defende que isso não deveria acontecer de maneira alguma. A gente, inclusive, fez um movimento na própria associação de todos os funcionários da Abrad hoje já estão contratados no regime de CLT. Então, a gente precisa garantir que isso não seja uma prática muito difundida. Ô, Fabinho, eu queria, se você me permite, eu fiz um slidezinho, que aí eu vou pegar a carona do PIR, que eu queria discutir. É uma maneira, a gente fez uma discussão lá na Abrad interessante, de quais são as alternativas para nós, de alguma forma... Marcelo, só a única gentileza que eu vou pedir é para a gente tentar respeitar o tempo. Então, eu só vou pedir, por favor, se você puder ir rápido na apresentação. Aí, tá bom? Mas tecnicamente aqui, quer dizer, a gente tentou imaginar como é que as marcas podem, de alguma forma, reagir nesse momento usando mais o marketing digital. E depois isso aqui vai estar disponível para vocês lá no site da Abrad, mas assumindo que todas as características do consumidor estão muito mais isolado, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco mais de tempo disponível, ele está muito ansioso e ele muito não dá as notícias negativas, e isso leva ele a gastar mais tempo na internet, ele está consumindo muito mais mídias sociais, e de alguma forma ele também quer um pouco mais de conteúdo que traga conforto. Como é que a gente como é que a gente pode reagir a isso no digital? Quais deveriam ser as principais estratégias? Então, primeiramente, eu colocaria muito foco no que a gente chama nos dados que a empresa possui e no CRM. Se esse é um momento de dor, você deveria usar bem o teu banco de dados, para isso falando como um anunciante, e você deveria ter energia para falar com os teus melhores clientes, para, de alguma forma, manter o que eles consomem com vocês, revisar suas estratégias, fidelizar esses caras ainda que nunca. Isso deve ser uma fonte de receita muito mais acessível hoje. Esses caras são os caras que sempre te defenderam. Então, a gente, inclusive, vê muitas agências aumentando o volume de criação de mensagens de e-mail marketing, de SMS, para fazer essas regras de CRM para os anunciantes. Então, isso é um foco que eu daria muito durante a crise. O segundo
As empresas têm que se posicionar durante a crise e não desaparecer. Aquelas que se posicionarem fortemente, especialmente o lado social, o quanto elas estão apoiando a crise, o que elas estão fazendo, é uma baita oportunidade depois, na recuperação, elas terem um posicionamento ainda mais fortalecido. Então, como é que as agências podem ajudar? Gerando conteúdo para informar e entreter, gerando notícias que fazem contraponto, ajudando as empresas a compartilhar as suas ações sociais e, acima de tudo, evitar ação muito hard sell, muito oportunista nesse momento de crise. Então, de novo, uma segunda maneira que as agências podem ajudar os anunciantes. O terceiro vai aumentar o investimento em marketing digital, especialmente em monitoramento de mídias sociais, desenvolvimento de aplicativos para digitalização de serviços. E um ponto de atenção, agências digitais. Toda a mídia que estava sendo usada em out of home, em ponto de venda, todo esse dinheiro está disponível no anunciante. Então, aqui é um caminho de incentivá-lo de alguma forma a transferir isso para o digital. E por último, Fabinho, antes que você me corte, de alguma forma as empresas têm que ter muita criatividade para reinventar negócio, que aqui é o ponto do Dionísio. Se eu não consigo vender, tem muitos casos interessantes de campanhas para antecipar a compra. Você, como a Heineken fez com os estabelecimentos comerciais, você compra um voucher para poder ir até o bar depois da crise, isso gera receita para os estabelecimentos. A gente vai ter, o calendário promocional não vai deixar de existir, então tem Dia das Mães agora. Como é que eu faço para dar um presente para minha mãe? Gift cards, incentivo ao e-commerce, enfim, digitalização de serviços de atendimento. Eu acho assim, se eu pudesse dizer, como uma agência digital, tem que olhar como é que ajuda o cliente a usar melhor o CRM, a produzir conteúdo relevante, a olhar de alguma forma o investimento no marketing digital, porque ele pode substituir outros tipos de investimento, e como é que ele ajuda o cliente a, com a criatividade, reinventar o negócio. Esses, para mim, são os 4 pilares que eu atacaria. Você sabe, Marcelo, que tem um case aqui interessante dessa parte da mídia. Tem um associado nosso que estava conversando comigo ontem, inclusive, e ele falou o seguinte: na primeira semana de confinamento, basicamente, uma porcentagem super considerável dos meus clientes cancelaram os negócios de mídia, de compra de mídia. Na segunda semana, praticamente todos voltaram atrás. Eles exatamente entenderam que não posso cancelar o meu investimento de mídia. Agora é a hora de fazer a publicidade, agora é a hora de aparecer. Então, só queria confirmar isso daí com um case real de que aconteceu com um associado ali uma agência aqui de São Paulo, na Abrad. Bom, pessoal, acho que a gente precisa encaminhar para o fim aqui. Eu gostaria de abrir aqui para vocês fazerem considerações finais. Eu só vou lembrar novamente que a gente está com o tempo bem em cima, então se vocês puderem ser breves, eu agradeceria imensamente. Pires, você quer começar, por favor? Claro, vamos lá. Esse mapa do Marcelo é sensacional, viu, Marcelo? Parabéns. É a minha teoria que eu expus aqui anteriormente, colocada na prática, já com ideias bastante práticas. Enquanto você falava, eu fui copiando e fiz slide aqui. Eu vi que você estava mexendo. Eu vi que você estava mexendo aqui. Você foi rápido, foi muito bom, cara. Então, eu vou pegar esse mapa e vou publicar no Próxima, tá? Como resultado até da nossa conversa aqui, eu vou dar uma nota no meu portal lá e vou dizer que conversamos, sintetizar um pouquinho o que conversamos e vou colocar esse mapa lá, se você me permitir, à disposição da minha audiência, porque eu acho o mapa meio, não sei se vou exagerar, mas acho que não, porque ele deve ser, não vi no detalhe, mas ele certamente é um mapa da mina aí para muitas, mas muitas empresas olharem com um pouco mais de objetividade de como se diversificar, de como se reinventar e achar novas formas de linhas de receita na ponta da receita. Isso é um mapa muito legal. Parabéns. É isso. Muito bom conversar. Dionísio, por favor. Bom, rapidamente, primeiro, acho que o exemplo do PIR foi melhor, né, do que eu coloquei, o simbólico de você afastar a câmera, né, e você poder olhar mais o todo, o 360. Então, e pegando um pouco também esse excelente mapa que o Marcelo mostrou, assim, eu acho que eu tenho como muito certo dentro da associação que o consumidor que nós trabalhamos na AbraRec, que é o consumidor final, ele não é muito diferente do consumidor
do B2B que vocês teriam aí pela frente. Por quê? Nós temos que analisar o comportamento dele. Porque se ele deixou de consumir alguma coisa, que ele consumia periodicamente de vocês, a gente precisa entender o porquê ele deixou de consumir nesse momento. O que ele pensou internamente, qual é a estratégia que ele adotou para ele deixar de consumir o que ele sempre consumiu, né? Então, tentar entender o que se passou internamente para essa tomada de decisão. Porque enxergando isso, a gente pode tomar uma tomada de decisão interna dentro da agência para tentar ver, entender esse processo, porque alguma coisa aconteceu, né? E justamente nesse momento, às vezes ele se perde. Ele fala, puxa, você sempre seguiu nessa linha, dava certo, agora com a crise não vai dar? Peraí, será que é isto mesmo? Então, acho que esse afastamento e olhar o 360, perceber aonde oscilou o consumo. E pode ser que ele reduziu o consumo naquilo que ele sempre consumiu, mas ele aumentou um outro consumo que talvez não seja o melhor. E vocês poderiam dar esse suporte, né, para eles. Então, acho que esse mapa que o Marcelo mostrou é fantástico, porque você pode ter um diagnóstico mais preciso desse olhar. Eu anotei aqui, né, que é uma questão de você perceber o cliente, né? Não dá mais a gente precisa perceber como ele está se comportando. Isso se tornou fundamental nesse momento, né? Acho que seria um pouco isso que... Muito bom. Perfeito, Dionísio. Marcelo, eu quero sim. por favor. Se a gente poderia repetir esse webinar com outras pessoas, que provavelmente você teria leituras totalmente diferentes, né? Porque, na verdade, está todo mundo querendo entender e aprender como é que reage. Então, a gente não deve ter, de alguma forma, coberto muitas questões que estão relacionadas. Eu só queria deixar uma mensagem final, e vou ser breve, contando uma coisa que aconteceu. Tem oportunidades na crise, né? A gente teve alguns projetos novos que foram fechados durante já o isolamento. E teve uma grande empresa multinacional de bens de consumo que aprovou um projeto que era para a implantação de uma solução de automação de marketing. Essas soluções para coordenar ações de CRM, disparo de campanhas. E aí a gente, numa conversa, a gente conhece muito amigo, falou, me conta uma coisa, cara, para o contratante. Você tem certeza que você quer contratar agora? E aí ele disse assim, Marcelo, você não se deu conta, cara? Essa solução demora 3 meses para estar funcionando. Daqui 3 meses, quando a crise acabar, eu vou estar voando. Eu vou estar pronto. Enquanto está todo mundo se matando, eu vou aproveitar esse investimento porque eu quero estar preparado. Vai haver, para muitos setores, uma demanda que foi reprimida, então eu espero estar melhor do que os meus concorrentes. Então, o último recado existem muitos, na linha do que o Pir falou, linhas de serviços que envolvem tecnologia, dados, que levam tempo para você maturar, funcionar. Você quer construir sua plataforma de a sua plataforma de automação de marketing, talvez seja esse o melhor momento, porque enquanto está todo mundo brigando por pouco, tem pouca gente dando atenção, que aqueles caras que mais bem preparados estiverem daqui 2, 3 meses, vão ter condições de competir melhor. Então, esse é o meu último recado. Legal. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês e pela participação. Eu queria agradecer aqui em nome da Abrad pelas pessoas que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer aos convidados. Gostaria de agradecer ao Digitalks por toda a infraestrutura que eles forneceram para nós. Essa pesquisa, nós estamos finalizando ela, nós estamos formatando ela e provavelmente a partir de segunda-feira ela vai estar disponível no site da Abrad. Então, esses números, a gente vai entregar ela através do infográfico. E, bom, acho que é isso. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, acho que foi bem relevante. Nós já estamos organizando a parte 2 desse webinar, aqui na sugestão do Marcelo, aqui trazendo outras pessoas para ter uma outra visão, outros players de mercado. E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo e a atenção de todos.